Que Deus continue abençoando a todos, em nome do Senhor Jesus Cristo. É um prazer estar mais uma vez com nossos irmãos, hoje usando este meio de comunicação. Agradeço a todos. Estaremos aqui para falar um pouco sobre o dia da ressurreição. Hoje, um domingo de Páscoa, é celebrado no mundo inteiro, mas queremos ler nas Sagradas Escrituras, no livro de Lucas, capítulo 24, a partir do versículo 5. Estando elas muito atemorizadas e abaixando o rosto para o chão, eles lhe disseram: por que buscas o vivente entre os mortos? Não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos como vos falou, estando ainda na Galileia, dizendo: convém que o Filho do Homem seja entregue nas mãos dos homens pecadores, e seja crucificado, e ao terceiro dia ressuscite. Só voltando à parte A do versículo 6, não está aqui, mas ressuscitou. Que Deus abençoe a sua palavra e que Ele nos conduza por esse tema. Nos Salmos, capítulo 30, versículo 5, a Bíblia diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Hoje, no domingo de Páscoa, a parte da manhã é celebrada com alegria entre muitos cristãos, a ressurreição de Jesus. Enquanto o mundo se apega colocando um outro personagem, um coelho, e servindo ovos de chocolate, os cristãos celebram a ressurreição de Jesus. Esse é o dia mais importante para todos nós de todo o calendário, pois podemos ter alegria e dizer: Cristo está vivo. Há uma tumba em Jerusalém que comprova, e qualquer um pode ir lá e ver. Está vazia, porque o que estava ali ressuscitou. Então, a gente pode ver que, como Cristo ressuscitou, Ele disse que estaria conosco até a consumação do século. Esse dia é um motivo para lembrarmos a todos os cristãos de que não estamos sós. Cristo está conosco. É muito triste nos dias de hoje as pessoas estarem acanhadas pelo mal que está assolando. Tudo tem um propósito. Isso as Escrituras diz que haveria pestes, fome. É normal para os que conhecem as Escrituras. Se você está com medo de um problema que veio assolar, talvez se você ler o livro de Apocalipse, você vai se surpreender, porque vem coisas muito piores por aí. Tem coisas piores do que um vírus, do que uma doença. Ora, ainda que seu corpo padeça e vá para a sepultura, você deve cuidar da saúde da sua alma, pois essa não tem preço. Você sabe quanto vale uma alma? Jesus deu a vida dele por amor de salvar todas as almas. A minha, a sua. Então não podemos calcular
porque as riquezas do mundo inteiro não se compara ao valor de uma alma. Seria mais do que 10.000 mundos para poder comparar, mas não compraria uma alma, pois Cristo pagou por ela. Então, o sentimento de alegria que nós temos é saber, Cristo morreu, mas Ele ressuscitou e Ele vive. E essa certeza nos traz alegrias, porque sabemos que a Bíblia diz que em pecado e em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu a minha mãe. Todos nós nascemos em pecados, e a Bíblia diz que Deus, olhando do céu para a terra, não viu um justo sequer. Estávamos todos condenados à morte, ao inferno. Só que Jesus veio, o Verbo se fez carne, desceu, habitou entre nós, e Ele veio e pagou esse preço. Ele, por amor a mim e a você, Ele pagou o preço para que hoje eu e você possamos ter vida e viver para Ele. Há um domingo atrás, fomos convocados para um jejum. Convocados por uma autoridade, a Bíblia diz, em Romanos 13, versículo 1 a seguir, que todas as autoridades são constituídas por Deus. E também sabemos que quando o ímpio governa, a nação sofre. Mas quando um justo governa, as nações se alegram. Então nós estivemos em jejum, muitos jejuaram até o meio-dia, outros até 2 horas, outros o dia inteiro. Pessoas que nunca jejuaram participaram. E eu te digo, isso agrada a Deus, porque você está fazendo um sacrifício a Deus. Não é que isso seja o suficiente. Não é porque eu jejuei e agora eu posso fazer de tudo, voltar a fazer coisa errada. Mas se você se humilhar perante Deus, veja o que Deus disse nas Sagradas Escrituras, no livro de 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus pecados, eu ouvirei dos céus, e perdoarei os seus pecados, e sararei a sua terra. Veja, não que não foi o suficiente, mas o povo de Deus se humilhou. Lembramos que lá atrás, na destruição de Sodoma e Gomorra, Abraão perguntou para Elohim, se tivesse tantos justos lá, o Senhor destruiria a terra? Destruiria aquelas cidades? E Elohim falou, não, por amor daqueles justos, por aqueles 50. E Abraão foi abaixando, e se for 40, se for 30, se for 20, se for 10. Pelo amor dos 10, eu não destruiria a cidade. Então, os justos jejuando, Deus se agrada. De um arrependimento. E não é à toa que você vai ver a diferença que isto assolando, ele está diminuindo. E temos certeza que daqui a algum falar nisso. Perdeu a graça de muitos que usava isso como propaganda para si próprio. Nós podemos lembrar que tudo isso faz parte dos sinais da vinda de Cristo.
ele diz que haveria sinais de guerra. E você pode ver a todos os dias, país tal está se unindo contra país, ou união contra aquele certo estado. Rumores de guerra acontecendo, é homem-bomba explodindo, carro-bomba, pessoas inocentes sendo mortas, por causa de rumores de guerra. Confusões em todos os lados. E você pode ver isso no livro de Lucas, capítulo 21, versículo 10. Você também pode ver as catástrofes naturais, que todo dia você vê, deu um terremoto em tal lugar, maremoto, furacão, um raio caiu ali, um tornado passou, uma casa pegou fogo. São catástrofes que vinha sido profetizada. Lucas 21, capítulo 11. Mas isso faz parte porque a Bíblia é um livro mais atual que existe. Ela te fala do passado, ela te fala do presente, ela te fala do futuro. Então não adianta você pegar um jornal qualquer e ele estar mentindo. Pegue a Bíblia. Esta nunca vai mentir para você, porque você vai estar em sintonia com o autor dela. A multiplicação do conhecimento, a cada hora você se surpreende com o conhecimento, com a ciência, o que eles fazem, o que eles produzem. Mateus 24, 12. São os sinais da volta de Cristo que estão iminentes, acontecendo nos dias de hoje. Isso serve de alerta para nós sabermos em que hora estamos vivendo. O renascimento de Israel. Ora, há 72 anos atrás, Israel voltava para o seu país. Não existia um judeu lá. Mas isso vinha sido falado em Daniel, capítulo 12, versículo 4. E você que está me escutando, você já viu falar na história da humanidade de um país ser formado em um dia? Israel. Então, as coisas estão acontecendo. Já passou de uma geração. Eles estão comemorando, Israel está se ajuntando. E nós também podemos ver sobre os rumores da eminência do governo mundial. A Bíblia te alerta sobre isso, que isso iria acontecer. Daniel capítulo 7, versículo 26, 23. E estão se formando as reuniões, que estão os países se ajuntando para formar esse governo mundial, para dominar tudo. É Bíblia, e você pode ver os acontecimentos, a Bíblia se cumprindo. Mas então é tempo de nos unir. É tempo de estarmos unidos em torno da palavra de Deus. É tempo de se arrependermos dos nossos pecados. Porque quando Israel estava sendo cercado no passado, quando a Bíblia já estava alertando eles lá, é hora de fugir, é hora de deixar a cidade. Mas o que acontecia? O que acontece nos dias de hoje. Começaram a formar grupos e briga entre eles mesmos. Os clãs de Israel começaram em disputa, quem é o melhor, quem é que está com a verdade. E nós sabemos que hoje não é dia de nós formarmos grupos, não é dia de disputarmos quem é que está com mais verdade. É dia de irmos atrás da única verdade, a Bíblia Sagrada, o livro, a carta que Deus enviou à sua noiva. Mas muitas pessoas,
Quando Jesus estava escrevendo, trouxeram aquela prostituta, ele estava escrevendo e eles indagaram, pegamos essa em ato de adultério, e aí o que o Senhor veredito? Ele dando a Jesus, e Jesus continuou escrevendo no chão. Há muitas perguntas, o que Jesus escrevia no chão? Uns diziam, eu acho que foi isso, eu acho, porque a Bíblia só diz que ele escrevia no chão, depois eles. Veja, não há relato do que o Jesus escreveu, mas eu te digo, estava ganhando tempo. Ele não estava ganhando tempo para tentar achar uma resposta boa para dar para eles, pois ele era o mestre dos mestres. Ele era o Deus criador de todas as coisas. Ele que formou professores, todas as pessoas inteligentes que existem. O tempo que ele estava ganhando era para que aquela mulher se arrependesse dos seus pecados. E hoje Deus está te dando tempo para você ver o que você fez, o que você faz, e deixar o seu caminho torto e se ingressar na verdade. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então Deus te dá tempo para que você se arrependa. Há 2 meses atrás, em nosso país, Jesus Cristo foi motivo de chacota por algumas escolas de samba. Acharam com o nosso Criador, a criatura fazendo o que não devia. É triste você ser um cristão e saber que isso acontece, e você não poder julgá-lo, porque Deus não te deu esse direito, mas a palavra dele o julga. E agora você saber, a única coisa que Senhor, faça justiça. Você tem direito de plantar, é uma escolha sua, mas sabendo o que você plantar, isso é você que vai colher. Um exemplo, se você plantar um grão de milho, vai em pé, e ele pode dar 2, 4 ou até mais espigas. A quantidade da colheita é maior. Então é melhor plantarmos coisas boas, porque isso que o homem plantar, isso também se fará. Então temos que ser mais sinceros. De corpo, alma e coração. Temos que ser sinceros, falando a verdade aqui, ali. Deus não vê, porque a verdade te liberta. Você pode cometer um crime e ninguém ver, mas Deus está vendo, e um dia Ele joga isso, até você mesmo pode se confessar sem saber. Pois Ele é um Deus justo, Ele é um juiz justo, mas a Bíblia diz que Ele é um Deus que se ira todos os dias. Imagine Deus irado com você. Então essa conta, ela iria chegar mais cedo ou mais tarde. Mas eu te digo, isso tinha que vir. Então, se nós não nos humilharmos todos os dias, nós não somos dignos de comemorar esse dia da ressurreição, porque aquela ressurreição foi isso. Ele ressurgiu depois de ter sofrido, depois de ter sido morto para pagar o preço que era meu, que era seu. E quando ele ressurge, é hora de nos alegrarmos e dizer: a minha dívida foi paga. Eu não tenho
pelo que eu cometi, é só agora eu viver uma vida digna do Evangelho. Não vou mais pecar. Todavia, se você pecar, há um advogado. Só que esse advogado, ele vai mudar de posição, ele vai ser um juiz. Hoje ele está te advogando, hoje ele está te perdoando, mas chegará um dia que ele só pode te julgar. E se você não acertou isso com ele, se você não se arrependeu dos seus pecados, os seus pecados irão te encontrar. E que eu e você estejamos certos com Deus, e que possamos subir juntos com muitos que se arrependeram, que orarmos esse dia eternamente, pois Ele está vindo. Eu te digo, prepara-te para encontrar com teu Deus, porque do outro lado não tem mais tempo para você se acertar com o seu irmão, com o seu amigo, com o seu patrão, com quem você errou. Se acerte agora. Não deixe para depois o que você pode fazer agora. Jesus, esse que ressuscitou em um domingo de manhã, domingo de Páscoa, ele foi o presente que Deus deu para mim e para você. O presente embrulhado que Ele deu à humanidade, e muitos rejeitaram. Porque hoje em dia as pessoas olham para o presente e eles querem ver uma embalagem bonita. Mas Jesus, aquela criancinha, não veio numa embalagem muito bonita. Para começar, outros criticavam porque uma jovem diz que nunca teve com o varão e agora ela parece grávida. Muitos a julgavam, mas ela diz a verdade. Eu recebi do Senhor, o anjo chegou e disse, não temas, você será mãe, e o que está gerado, e será gerado em teu ventre é do Espírito Santo. Foi difícil, talvez seria difícil para ela crer nessa palavra, porque ela nunca tinha visto um relato nas Escrituras que tinha acontecido isso. Mas ela somente creu. Assim como Jesus falou para Tomé, precisa tu tocar aqui para crer que eu sou Deus? Que sou eu? Bem-aventurados aqueles que crê sem ver. E Maria creu. Sem precisar ter uma prova, sem ela precisar ter um relato. Talvez ela foi vasculhar os pergaminhos, a história, para ver, mas ela creu. Ela diz que cumpra em mim a vontade do Senhor. Que possa eu e você dizer a mesma coisa. Senhor, que cumpra em mim a tua vontade. Porque Paulo diz, não sou eu, mas quem vive é Cristo que vive em mim. Às vezes te pergunta, como você consegue manter essa sua religião, ser do jeito que você é? Você responde, não sou eu, mas quem vive é Cristo que vive em mim. Então Jesus foi aquele presente. Mas aquela pobre criança, numa manjedoura, vamos falar na nossa língua, num curral, cheio de gado. Os bois ali eram usados como servos naquele tempo, não tinha hoje um trator, um outro objeto. Então existia ali aquela canga que colocava nos bois, mas tinha, para não machucar os bois, tinha que colocar um bacheiro, um pano, e aquele pano suava, aquele pano fedia. E o pequeno presente de Deus para nós foi embrulhado num pano deste. Muitos não queriam, porque o embrulho não era bonito. Mas o que nós estamos a fim é do presente que Deus nos deu.
E aceitamos Ele de corpo, alma e coração, porque Ele tirou o pecado do mundo. Ele tirou o pecado da minha vida, da sua vida. Só temos que aceitar isso. Quando você não aceita isso, você não está dando significância pelo que aconteceu no Calvário. Por isso, nós temos que aceitar esse presente que Deus nos deu. Muitos não aceitaram Ele. E quando Ele cresceu, sendo aquela criança, Ele passou por todas as tentações que todos o ser humano passa. Houve crianças que queriam brigar com Ele. A Bíblia diz que Ele, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Então Ele chegou a ser a pessoa mais insignificante na cidade. Eu te digo isso porque a pior pessoa poderia ser um mendigo, um leproso. Em certo momento estava melhor do que ele, porque não estava apanhando, não estava sendo esbofeteado, cuspido na cara. Estava em uma situação melhor. Por isso ele diz: eu sou o primeiro e o último. Então talvez quando você reclama de uma dor, de uma doença ou de qualquer outra coisa, lembre-se, Jesus já passou por isso. Por isso, por que Ele passou? Para que hoje Ele possa te entender. Então por isso você deve buscar a Ele, se humilhar a Ele, porque quando você se humilha, Ele te exalta. Agora, se você tentar se exaltar, você vai cair. Porque é Bíblia, e a Bíblia nunca falhou e jamais falhará. Nós sabemos que foi pela graça de Deus, para estarmos vivos hoje, para termos alcançado. Mas essa graça, ela não foi de graça. Custou a vida do nosso Senhor. E hoje, falando sobre o dia da ressurreição, 2 discípulos se encontravam no caminho de Emaús. Emaús era uma aldeia que ficava a 12 quilômetros de Jerusalém. Esses discípulos estavam andando, indo para a aldeia, voltando de Jerusalém, e o assunto, com 12 quilômetros, 2 pessoas a pé, era a crucificação. E eles não se conformavam. Por quê? Um homem como Jesus poderia passar por aquilo. Um homem que ressuscitou Lázaro, que já estava morto há 4 dias. Lázaro já cheirava mal, o corpo já estava entrando em estado de decomposição. E Jesus ressuscitou ele, e ele veio perfeito. Agora, se Jesus pôde ressuscitar Lázaro, como Jesus agora ia ser morto e não fazer nada? E eles não encaixavam aquilo na cabeça. Como um homem que viu Natanael a uns 7 quilômetros de distância, debaixo de uma árvore, e depois falar: eu te vi. Antes que Filipe falasse com você, eu te vi debaixo da figueira. Então esse homem sobrenatural, ele que revelou os segredos da mulher lá no poço, quando ele diz: vai, chama teu marido, e ela diz: eu não tenho marido, e ele falou: dissestes bem, porque tivesse 5, e o que tens agora ainda não é teu. E aquela mulher: Senhor, vejo que tu és profeta. Então esse homem, não entendo por que ele morreu. Um homem que alimentou mais de 5.000 pessoas, com apenas 2 peixes e 5 pães. Agora, como ele conseguiu esses pães?
para 5.000 pessoas comerem à vontade e ainda sobrar 12 cestos de pedaços. E ainda ele não estava ali fritando peixe, os peixes já veio tudo prontinho. Um homem que transformou água em vinho em um casamento, que não foi pouco, e ainda as pessoas todos ali saem dizendo, foi o melhor vinho que eu já tomei. Como pode esse homem, ele que andava sobre as águas, que tinha poder, que expulsava demônios, ele se deixar morrer, ainda não concorda, e ainda perdoar os seus algozes? Isso não encaixava na cabeça desses discípulos. Cleófas ia falando e não tinha como entender. Aí de repente um estranho, um viajante se aproxima e fala, de quem vocês estão falando? Eles falam, não é possível, és tu estranho aqui? Não sabe do que está acontecendo na cidade? Mesma coisa, é de Jesus. Nós achávamos que ele era o Messias, que ele seria o rei de Israel, e ele se sentaria e nos governaria, e nós colocamos todo o crédito nele, andávamos com ele, víamos ele fazer milagre, e ele morreu. Não entendemos isso. E aquele viajante falou, nécios, não vê vocês que isso tinha que acontecer, que estava escrito há tantos anos atrás pelos profetas, que convinha que o Cristo padecesse, no terceiro dia ressuscitasse? E eles começaram a entender, realmente hoje é o terceiro dia, mas ainda não o conheceram. E quando Jesus, aquele viajante falou, fez de conta que iria passar adiante, eles falou, não, fica conosco, porque já está terminando o dia. E aquele viajante entra naquela aldeia, e no partir do pão ali, quando ele parte e reparte, eles reconheceram que era Jesus ressurreto, o Cristo que ressuscitou, as Escrituras se cumprindo, e eles se alegraram. E Jesus ali desaparece e aparece para outros. Então, vemos o poder da ressurreição. Se os discípulos estavam tristes, mas quando eles souberam da ressurreição e puderam ver a Cristo, a alegria foi tomada. Deram mais coragem a ele de continuar essa batalha. E hoje você tem esse privilégio de saber que hoje se comemora a ressurreição de Cristo. Tem a prova de 2.000 anos e tantos atrás, está lá mantida, preservada para eu e você poder ir lá e ver. A tumba está vazia. Jesus ressuscitou. E se ele ressuscitou, nós vamos agora olhar na Bíblia e vamos ver o que ele diz. Ele diz, e eis que eu estou convosco até a consumação dos séculos. E se ele está comigo, se ele está com você, para que temer? Para que vamos agora ficarmos aí pensando no mal que está acontecendo? Note que Jesus se manifestou a eles como um homem. Ele pode se manifestar para você também como um homem, talvez como seu vizinho, ou um ministro, um pregador da palavra, um evangelista, ou até mesmo como a sua mãe. Talvez uma pessoa que chega e te dá bons conselhos e te fala palavras amigáveis. Talvez você não sabe, mas pode ser Jesus. Porque ele diz, eu estou em vós e vós em mim. Então,
Jesus hoje aqui, ele não tem pés, não tem mãos, a não ser os meus, a sua. Ele está em nós. E convém que nós, como testemunhas reais e fiéis a Ele, temos que tentar andar igual a Ele. Fazer as coisas que Ele fazia, sermos fiéis igual Ele foi. E fazemos os milagres que Ele fazia. Ele disse, se tu creres, farás milagres conforme eu fiz e farás maiores ainda. Se Ele deu essa autoridade de expulsarmos demônio, de colocar a mão na cabeça das pessoas e repreendemos, e o mal sair, uma doença sair, e a pessoa ser completamente curada, talvez você nunca viu isso, mas muitas das vezes, olha para o retrovisor da sua vida. Quantos problemas aconteceram na sua vida e Deus resolveu? Quantas vezes eu estou te falando com você, meu amigo cristão, quantos problemas Deus resolveu na sua vida? E muitas das vezes a gente estava com um problema tão difícil, Deus resolveu, e a gente nem parou um tempo para oferecer um culto de ação de graça, para agradecer a Deus em público. Mas foi fácil ir na igreja e pedir para a igreja orar. Todos ficaram sabendo do seu problema, mas na hora de agradecer, como somos negligentes algumas vezes, muitas das vezes nos sentimos inúteis, e somos. Porque para levar esse evangelho, nós vemos que nós não somos dignos. Mas Jesus pode nos capacitar a cada vez, a cada dia mais e mais, desde que nos dedicamos a Ele. Então, a Bíblia diz, em Salmos 91, versículo 14, Ele fala para mim e para você que decidiu seguir a Ele, que decidiu estar com Ele. Porque tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei, e pô-lo-ei num alto retiro, porque conheceu o meu nome. Aí eu te digo, qual é o nome dele? Muitas das vezes, meu amigo, minha amiga, você que me ouve pode dizer, o nome de Deus é Pai, é Filho, é Espírito Santo. Esse não é o nome dele. Isso são atributos e ofícios dele. Porque ele é Pai, ele é meu Pai, é seu Pai, ele nos gerou. Ele é Filho porque ele nasceu. Ele se fez carne. No princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus. O Verbo estava com Deus, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Porque ele, quando ele olhou do céu para a terra, ele não viu um justo sequer. Então, naquele tempo, era uma ovelha que era sacrificada para apagar os pecados de uns, de outros. Mas aquilo só encobria o pecado, aquilo não perdoava pecado. E ele diz, está errado, eu mesmo descerei lá, e eu darei a minha vida, o meu sangue, e perdoarei os pecados de todos. Então, ele como um pai, ele se fez filho, para cumprir aquela escritura que diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu Filho unigênito, para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Ele explica para você que ele é Espírito, também, porque vive em nós. Você pode ler isso em João, capítulo 10, versículo 28. As minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem. Ninguém as arrebatará da minha mão. Já no versículo 29 ele fala, meu Pai que mas deu,
é maior que todos. Ninguém as arrebatará da mão de meu Pai. Aí, ora, se no versículo 28 as ovelhas estão na mão do Pai, do Filho, se no versículo 29 as ovelhas estão na mão do Pai, e ninguém pode tirar da mão do outro, e no versículo 30 ele explica: eu e o Pai somos um. Então, se você já viu essa teoria por aí, que existe um Deus, que existe o segundo, que existe o terceiro, ele vem e diz para você: eu sou o primeiro e o último. Ele diz: eu sou Deus e nenhum outro comigo. A Bíblia diz que pelo nome de Jesus, que se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra. Então, se no céu todos há de se dobrar pelo nome de Jesus, não existe um outro lá, porque senão esse outro teria que se dobrar. Note, ele é Pai, ele é Filho e ele é Espírito. Assim como você, meu amigo, pode ser pai, você é filho porque nasceu, e você pode ser avô porque o seu filho teve um filho. Isso não faz de você 3 pessoas. Portanto, ele diz: poluei num alto retiro porque conheceu o meu nome. E o nome dele é Senhor Jesus Cristo, o quais os discípulos todos batizaram no nome. Porque toda a família nos céus e na terra tomam o nome. E é por isso que hoje estamos felizes, porque este que carrega este nome, que no passado foi chamado de Elohim, El Shaddai, Adonai, Jeová, ele tem um nome e é Senhor Jesus Cristo. O mesmo que acompanhou Israel no deserto, é o mesmo que ele se desceu, ele era o verbo, ele se fez carne para pagar o meu e o seu pecado. Ele morreu por mim, ele morreu por você. Mas eu te digo, hoje comemoramos que ele está vivo, porque ele ressurgiu de entre os mortos. Quando as mulheres foram procurar lá, a palavra do anjo foi: o vivente que estava entre os mortos já ressuscitou. Ele não está mais aí. Ele já saiu. A graça nos alcançou. Em Isaías, capítulo 53, versículo 5, a Bíblia diz: mas ele foi ferido por causa das nossas iniquidades, ele foi ferido por causa dos nossos pecados, das nossas transgressões, e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Ele foi oprimido, afligido, mas não abriu sua boca. Como um cordeiro levado ao matadouro, e como uma ovelha muda perante aos seus tosqueadores, assim ele não abriu a sua boca, para que eu e você pudéssemos largar esse peso do pecado, não carregar mais essa culpa de termos pecado, de estarmos em dívida. E eu te digo, hoje celebramos a ressurreição para dizer: esta dívida foi paga, esse cheque foi rasgado, essa nota promissória não existe mais. Então só devemos ser felizes e lembrarmos de todos os dias, daquele dia no Calvário, foi pago por mim e por você. Nós lembramos que Jesus foi tentado em tudo. O diabo tentou ele no deserto, tentou ele na cruz, e ele saiu vitorioso. Eu e você todos os dias. Mas como temos Jesus ao nosso lado, todos os dias podemos
vencer. Este é o assunto que eu digo hoje para você. O dia da ressurreição não deve ser esquecido amanhã, porque já passou, amanhã é segunda. Não deve ser esquecido durante o mês, durante outros meses. É saber que Jesus Cristo vive. Ele vive entre nós. E por isso estamos seguros. E eu digo para você, meu amigo, para você, minha amiga, você pode ser livre. Você que carrega culpas, você que carrega pecados não confessados, para você que brigou com alguém e ainda não tem coragem de acertar, está sem jeito, confia nele. Eu não posso perdoar seus pecados, mas ele pode. Outro, o pastor, o papa, ninguém pode perdoar os pecados. São pessoas como eu, como você. Mas Jesus morreu e perdoou já os seus pecados. Só necessita que eu e você aceitamos o perdão. Porque um perdão só é perdão quando ele é aceito como perdão. Então, eu te digo e te aconselho, mude o jeito de agir, trate melhor as pessoas, porque você não sabe quem é. Talvez você ache, não, é só o meu vizinho, e pode ser Jesus chegando através do seu vizinho para ver a sua reação, para testar você. Talvez ele venha para te ajudar e você vai com grosseria. Amável, seja mais amigável. Isso depende do seu futuro, de como você vai viver de hoje em dia. Eu te convido, para você que está com culpa, para você que está deprimido, para você que tem uma situação que acha que não resolve, neste momento eu te convido, feche os seus olhos, ou levante a sua mão onde você esteja, e vamos orar junto. Vamos falar com quem pode, com quem está vivo para nos ajudar. Senhor Jesus Cristo. Pai querido, neste momento, eu estou aqui, Senhor, reunido com as pessoas que estão me ouvindo neste momento. E te peço, Pai, que o Senhor possa nos ajudar, que o Senhor possa ir de encontro com a situação que essas pessoas estão vivendo, pois neste momento elas estão crendo que o Senhor está vivo e reina para todo sempre, e que pode resolver cada situação. Senhor amado, Tu disseste que poderíamos pedir o que quiseste, se nós estivéssemos em Ti, e Tu estivesse em nós. E nós te pedimos, Senhor, resolve cada situação, cada problema, e que nós possamos ser vitoriosos de agora em diante, sempre alcançando vitórias e vitórias, porque estaremos de batalha em batalha. Te pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, Senhor Jesus.